João 8, a partir do versículo 47, nós leremos então hoje o final desse capítulo, que a gente já veio trabalhando nele já há bastante tempo, né? Todos acharam? Bem, os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, mas há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Nunca provará a morte. Não é uma pergunta, né? Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, e agora nós pedimos que teu Espírito nos abra o entendimento para compreender a Escritura, para praticar a Escritura, para viver, Senhor, o que a tua palavra nos ensina. Amém. Finalzinho aqui do tempo de louvor, a Jusce falou alguma coisa a respeito dessa questão da morte, né? E é justamente sobre isso que o texto nos fala hoje. O que é a morte? E aí eu poderia perguntar para você agora, né? O que é a morte? Muitas pessoas têm suas diversas definições acerca de morte. Mas a morte, ela é a consequência ou o salário do pecado. A morte é o justo e merecido pagamento pelo trabalho entre aspas, realizado. Por que isso? Quando Deus criou o ser humano, Deus nos fez com o propósito de vivermos perpetuamente junto dele, em intimidade com ele. Um dia não existimos e um dia passamos a existir, e quando Deus nos criou, o objetivo dele, nós vimos isso lá em Gênesis, era que o ser humano vivesse para sempre. Havia Deus plantado ali uma árvore, a árvore do fruto da vida, e ao comer aquele fruto da vida, não sei se isso era uma questão simbólica ou se seria realmente literal, mas o fato é que Deus nos comunica dessa forma, o ser humano iria viver então para sempre em íntima comunhão com Deus, com o seu Criador. Mas para isso, o homem precisava realizar um trabalho, cuja execução seria presenteada ou seria recompensada com um salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Quando você realiza um trabalho, é justo que você receba aquele preço combinado, aquele preço que vale o seu trabalho. Poderia citar muitos exemplos, mas suponhamos que você contratasse alguém para construir uma casa, né? Ou para construir um móvel, sei lá, para fazer, né, uma cozinha planejada, né? Quem sabe, né, uma cama planejada, reforma do banheiro, sei lá. Você vai lá e vai contratar alguém.
Aí você escolhe os materiais de acordo com o projeto, né? Você vai lá, compra aqueles materiais e você entrega lá para o profissional e fala com ele, né? Se você fizer correto, eu vou te pagar o preço justo, o preço combinado. Eu sei que na prática nossa do dia a dia, muitas vezes não acontece isso, né? Quem é que nunca contratou um trabalhador que fez um negócio errado e você acaba ficando no prejuízo, né? Mas ali na letra da lei, se ele não executar o trabalho direito, ele tem que te indenizar pelo desperdício do material. E é assim que tem que ser. Isso é justo. Qualquer pessoa que entrar numa situação dessas sabe que isso é justo. Se for levado à presença de um juiz, a gente sabe que o justo é, se a pessoa fez o trabalho direito combinado, ela recebeu o salário. Se ela não trabalhou direito, ela tem que, no mínimo, indenizar ao contratante o material que foi desperdiçado. Ou seja, todo trabalho ele tem um salário, ele tem uma recompensa, seja a meu favor, se eu trabalhei direito, seja contra mim, se eu trabalhei mal. Esse exemplo, meus irmãos, a gente pode transportar isso lá para o Jardim do Éden, né? Porque Deus disse para o homem obedecer. Foi isso que ele falou. O primeiro teste foi o teste de obediência. O primeiro trabalho foi obedecer. Se ele tivesse executado esse serviço direitinho, estaria tudo bem. Mas se ele falhasse, aliás, se ele tivesse executado tudo direitinho, estaria tudo bem no sentido de que ele receberia o salário combinado, a vida eterna. Mas se ele falhasse, o que estava lá na cláusula do contrato, a indenização, era a morte. Portanto, meus irmãos, de acordo com Romanos 6:23, né, que diz o salário do pecado é a morte, Deus, ele não podia agir de maneira diferente. Talvez se alguém possa até pensar, olha, Deus é amor, Deus é bondade pura, como que pode um Deus santo? Não é essa a crítica que muitas vezes os críticos fazem acerca de Deus, ou os liberais fazem, dizendo que não, Deus é muito bom para poder condenar todo mundo. Sim, Deus é bom, mas Ele é justo. E ele só pode ser bom se ele for justo. Quem é injusto não é bom. Para ser 100% bom, tem que ser justo. Porque se for injusto, não é 100% bom. E como Deus é 100% bom, como Deus é a perfeição da bondade, Ele precisa executar a justiça. E o que é a justiça nesse caso? Condenar o homem à morte eterna. Por isso, o salário do pecado é a morte. E quando Deus mandar as pessoas que serão mandadas para o inferno, Deus não vai estar sendo injusto nem impiedoso. Muito pelo contrário, Ele estará sendo justo. Vimos aqui nesse texto, meus irmãos, que Jesus Cristo, então, está no final desse diálogo que vimos em todo o capítulo 8, com algumas lideranças dos judeus ali naquela época da festa dos tabernáculos. Essa parte final do diálogo entre Jesus e os seus opositores, porque aquelas lideranças estavam se opondo a ele, eles acusavam Jesus de estar endemoniado. No final agora a gente viu aqui, né? Você está endemoniado. Depois eles repetem, agora a gente tem certeza que você está cheio de demônio. Não é a primeira vez que eles vão falar que Jesus Cristo estava endemoniado. Eles falaram isso porque Jesus os tinha acusado de eles estarem mentindo quando diziam que eles eram filhos de Deus. Na verdade, eles eram filhos do diabo. E sobre isso já falamos na semana passada, né, deixamos isso bem claro na semana passada. Jesus, ele rebate e ele confirma
ele assevera que quem dá ouvidos e pratica o que ele ensina que é filho de Deus, e agora ele acrescenta, não verá a morte. E é essa a palavra que Jesus usa, não verá a morte. Aí, quando eles dizem isso, os judeus voltam, como vemos aqui no texto, voltam a ficar enfurecidos, e eles voltam a dizer, né, agora a gente tem certeza que você está endemoniado mesmo, porque desde Abraão, todos provaram a morte, ou seja, todos passaram pela morte. Só que veja, Jesus não disse que quem crê nele, quem obedece, ele estava dizendo, né, que Abraão obedeceu a ele. Inclusive ele vai dizer, Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Não um dia específico, mas ele viu a Jesus no sentido de obedecer a Jesus. Ele, pela fé, e Romanos vai dizer isso, né, que Abraão, pela fé, porque vê com os olhos carnais, Abraão não viu nada, né? Mas ele creu em Deus, ele creu em Jesus, e por isso ele se alegrou, ou seja, ele se contentou naquilo que Deus, e aqui Jesus está falando, ele, né, o próprio Jesus, disse para Abraão. Então, Jesus Cristo disse que Abraão e todos os outros, e os futuros que obedecessem à voz dele de Jesus, não veriam a morte. Aí os judeus então replicam, agora você tem demônio, porque todos eles passaram pela morte, né? De fato, aquelas pessoas, Abraão e todos os profetas, eles passaram pela morte. Jesus Cristo não está dizendo aqui, meus irmãos, que eles não experimentaram a morte física. Jesus Cristo quis dizer que a morte não teria efeito sobre aqueles que lhe obedecem. É isso que ele está dizendo. A morte não tem o efeito sobre aquelas pessoas que obedecem a Deus, que obedecem às palavras de Jesus. E aí a gente vê aqui nesse diálogo que ele está tendo, né? Talvez dá para a gente perceber ali no texto a ironia, né? Ou aquele desdém que os principais lideranças judaicas ali fizeram de Jesus. Você não tem nem 50 anos, você já viu Abraão? Né? Quem é você? Enfim, talvez querendo ridicularizar Jesus diante de todos eles. E qual a resposta de Jesus Cristo? A resposta de Jesus é de que o Pai é quem o glorifica. Jesus não estava procurando a sua própria glória. Ele talvez estava dizendo, por acaso você acha que você é Deus? Né? Porque só Deus tem essa vida eterna, né? Só o Pai, aí ele se referindo a Deus, a pessoa do Pai, né? Somente Ele, você está querendo se passar por Ele, você está querendo se engrandecer. E Jesus Cristo então diz para ele, olha, para eles, eu não estou procurando a minha própria glória, eu não estou aqui contando vantagens de mim mesmo. Quem me glorifica é o Pai. E na verdade Jesus já havia esclarecido isso e também já falamos que nos versículos um pouco mais atrás, ou um pouco mais cedo aqui nesse capítulo 8, também já pregamos especificamente sobre isso, quando Jesus não se vangloria por dizer quem Ele é, mas Ele prova que Ele de fato é quem Ele estava dizendo, quem Ele estava dizendo que Ele é, ou seja, o Messias, Deus mesmo, encarnado que veio a esse mundo. Por isso que Jesus Cristo diz, antes mesmo que Abraão existisse, Ele vai dizer, eu sou. E é claro que eles entenderam muito bem o fato de Jesus dizer essa frase, ele estava dizendo que ele era o eu sou lá do Êxodo, era ele mesmo que estava falando com Moisés e de uma certa forma já tinha se apresentado a Abraão. Eles não somente entenderam claramente o que Jesus Cristo estava dizendo, como continuaram então se enfurecendo, e o texto então finaliza que eles pegaram em pedras para tentar assassinar Jesus.
De uma certa forma, é um texto claro para nós, né? Não há passagem aqui nesses versículos finais difíceis da gente entender. Mas qual a aplicação, meus irmãos, que nós faremos para a nossa vida, né? Para nós hoje e para a nossa continuidade aqui? Principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando hoje, tão diferente na história do mundo, né? O mundo tem seus momentos singulares no passado. Se a gente estudar a história, a gente vai ver momentos que aconteceram e que não se repetiram, tiveram a sua singularidade. E de uma certa forma, esse momento agora, a gente está vivendo isso. E desde sábado, meus irmãos, tem me chamado a atenção uma coisa. É claro que tem muita gente morrendo por causa dessa doença Covid-19. A gente sabe disso. Em alguns países, morreram uma quantidade de gente muito grande. Mas, e quem sou eu para poder desqualificar esses que estão fazendo essas contas? Claro, não sou especialista, não entendo nada disso. A gente ouve, eu procuro ouvir muitos ângulos e invisto tempo ali ouvindo, às vezes, longas entrevistas de especialistas que estão dando pontos de vistas diferentes para a gente poder, né? Eu não sei se isso ajuda ou se atrapalha, porque tem horas que eu fico assim, e agora? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu não sei para onde que eu vou, quer dizer, falar agora foi um ato falho, né? Falar direita ou esquerda aqui. Não, apaga isso aí. Eu não sei se vou para lá ou se vou para cá. Agora foi um ato falho mesmo, pode ter certeza. Mas às vezes isso pode atrapalhar um pouquinho, porque você não sabe para onde que vai. Às vezes tomar um lado e escolher um lado e seguir, às vezes fica melhor, né? Mas o que a gente está vendo, meus irmãos, é que essa doença, ela se espalha realmente muito, é muita gente sendo contaminado. E aí eu estou acreditando que todos os dados realmente são reais. Eu aprendi com um filósofo chamado Descartes que a gente deve duvidar de tudo. O Descartes foi racional ao extremo, é o oposto da fé, né? Ele é Tomé ao cubo, né? Mas assim, já me contaram tanta mentira, né? Principalmente não, e também os cientistas, que a gente fica meio com o pé atrás. Mas eu acredito sim que esses números que estão sendo apresentados sejam reais. Mas a gente vê que não está morrendo tanta gente assim, ela não é tão letal como foi a AIDS lá no começo dela, ou como foram outras doenças passadas. E uma coisa que me dá um nó na cabeça, assim, por que as pessoas, por que o mundo tomou essa atitude assim tão radical? Sobre isso, eu gostaria de dar algumas respostas na próxima quarta-feira. E aí, né, eu vou fazer a tal live, né? Eu espero que você ouça, e, inclusive, eu vou até talvez chamar. Eu não gosto muito de dar títulos para sermões, né, mas acho que eu vou chamar de a Covid é de Deus ou do diabo? E aí eu vou falar de quem ela é, né? Se foi Deus que mandou, se foi o diabo que mandou. Mas enfim, é impressionante, apesar dela não ser tão letal, mas a capacidade que ela teve de parar o mundo. O mundo está parado, não é um país aqui ou um país acolá, ou uma cidade, ou uma determinada região, mas o mundo inteiro está parado. Isso é uma coisa impressionante. E está parado por quê? Está parado por medo de morrer. E olha que interessante, a doença ela não é tão mortal assim, porque já se sabe que uma pessoa perfeitamente saudável, são raras as pessoas com uma saúde perfeita dentro dos padrões humanos, ela morre de Covid. Dizem os especialistas que as pessoas saudáveis, elas não sentem nada, né? São os assintomáticos.
E por isso até o negócio de mandar usar máscara, essa coisa toda, e aí eu concordo com eles, apesar dessa máscara me incomodar, mas eu concordo, porque a pessoa que é assintomática, ela vai contaminar um outro e ela nem sabe disso. Mas o que fez o mundo parar? O medo de morrer. As pessoas estão com medo. Ninguém está com medo da Covid. Ninguém está com medo ou do vírus, eu não sei nem como é que chama, se é Covid, se é corona, não sei como é que chama esse troço. Mas as pessoas estão com medo de morrer. E isso tomou as pessoas de pânico. E a morte para o crente, meus irmãos, o que é a morte para o crente? E aí é que a gente precisaria pensar o seguinte, eu enquanto crente, eu deveria estar nesse pânico todo, eu deveria estar encanado com essas coisas, e veja, eu não estou dizendo para desobedecer às ordens das autoridades, não é isso, a gente obedece, até por uma questão de princípio bíblico, de obedecer às autoridades. Eu estou querendo dizer, numa questão de foro íntimo, porque tem muita gente que é incapaz, ainda que talvez eu prefira que nós estejamos assim com esse número muito reduzido mesmo de pessoas, até por uma questão de não provocar nenhum alvoroço para os não cristãos que estão à nossa volta, ou isso não ser identificado ou ser confundido como um ato de desobediência às autoridades. Não é essa a nossa intenção, nunca foi, né? Mas tem pessoas que estão realmente apavoradas. Eu, quando digo pessoas crentes, e não deveria. E se esse for o seu caso, eu gostaria que hoje você saísse daqui com a mais absoluta e perfeita paz. Porque o que é a morte, então, para o crente? Basicamente, há 3 concepções de morte na Bíblia. A morte física, que é o fim da vida biológica, né? É essa morte que todos nós conhecemos. É a passagem desse mundo físico aqui para um outro mundo. E hoje eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Eu quero até, talvez, quem sabe no próximo domingo, falar sobre essa questão da morte, né? Para onde que vai o crente, para onde que não vai, essa questão de estado intermediário, talvez isso. Mas hoje não. Salmo 6,5, Eclesiastes 12,7, né? Tu és pó, o homem é pó e ao pó tornarás, né? Hebreus 9,27, quando diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, depois disso vem o juízo final. Ele está falando dessa morte física, então a Bíblia fala dessa morte. A segunda, a gente poderia chamar, bem comumente, de morte espiritual, que é a separação total e absoluta de Deus. Ou seja, como Efésios 2,1 vai dizer, é uma vida em delitos e pecados. E aí uma vivência em delitos e pecados. E aqueles que estão em uma vivência em delitos e pecados, na verdade estão mortos, né? Que é o que o texto de Efésios aqui está dizendo, né? Ele está falando de nós crentes, né? O texto está dizendo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas eu não era um zumbi, né? Não era um Walking Dead da vida aí, né? Eu, desse mesmo jeitinho, que está com esse mesmo corpinho aqui, quer dizer, um pouquinho mais magro, né? Naquela época era, né? Eu estava caminhando por aí, mas espiritualmente eu estava morto, totalmente afastado, longe de Deus, nos meus delitos e pecados. E a Bíblia também vai falar de uma morte que a gente vai chamar aqui de morte eterna, né? Ou seja, é a eternidade vivida, e aqui vivida, né? Entre aspas aqui, no lago de fogo. Essa é essa morte eterna, essa separação eterna de Deus. De uma certa forma, a morte física, ela já fala para nós sobre essa separação. Quem aqui já perdeu um ente querido, sabe o que é essa separação total e absoluta. Não tem como. Mesmo aqueles que são, digamos assim, devotos de religiões que dizem haver comunicação entre os mortos, né? Vai lá um médium, fala, escreve e diz e não sei o quê, e diz que vê vultos e tudo mais. Você pode entrevistar qualquer pessoa dessas, ainda que essa relação é uma relação de fraude, isso não é verdade, a Bíblia está dizendo, nós sabemos a verdade, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, depois disso é o juízo, não tem defunto, não tem Walking Dead, não tem zumbi, isso é só coisa de cinema.
Mas, ainda que aquelas pessoas acreditem nisso, a experiência que elas têm é uma experiência totalmente insatisfatória, porque não é a mesma coisa que estar vivo, porque morreu, ainda que esteja num outro plano, né, numa outra dimensão, a separação é total. E é assim que nós estamos separados de Deus na nossa morte espiritual. E estarão aqueles depois que Jesus Cristo voltar e for seguir o destino eterno de cada um. Dessa forma, meus irmãos, a morte para nós cristãos, ela não é um tormento. Em certo sentido, para nós, a morte não existe. Veja o que Jesus Cristo acabou de dizer. Aqueles que obedecem a Jesus não verão a morte. Se a gente personificar a morte naquele ceifeiro, né, aquele sujeito com a foice, com aquele capuz ali, né, o crente não vê esse cara chegando, ou essa coisa chegando. Jesus está dizendo isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui na ilustração da Bíblia ele não usa aquela foice, mas o aguilhão, né, quem não sabe, era uma vara com uma ponta de ferro, né, bem pontudo, como se fosse um prego assim de uns 15 centímetros. E ali, na hora de levar o gado, né, o boi, a vaca que está fugindo da trilha, o pastor ali vai lá e dá aquela espetada para ela voltar para o caminho, né? E aquilo é um troço que machuca realmente, né? Esse seria o aguilhão da morte, que nos conduz para o mundo dos mortos. Mas quando somos crentes em Jesus, esse aguilhão é quebrado e ela não pode mais nos atingir e nós não veremos a morte. Por isso ele diz: onde é que está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Nós fomos livres desse tormento em Jesus Cristo. Para nós, meus irmãos, a morte, ela fala, para nós, a morte física aí no caso, ela fala para nós de descanso. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Veja, meus irmãos, para o crente, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que morrem no Senhor, como nós costumamos dizer, a morte é uma bem-aventurança, não é uma coisa ruim. A morte é uma bem-aventurança, porque ela é o descanso das fadigas desse mundo que a gente vive hoje. Por mais que vivamos uma vida santa, por mais que vivamos uma vida piedosa, nós estamos sujeitos às intempéries desse mundo, aos problemas, aos sofrimentos. Para o crente, lugar de sofrimento é aqui. A morte, então, representa esse descanso. Uma outra coisa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim: assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que quando morremos, nós vamos morar com Deus. Nós vamos desfrutar, nós imediatamente passamos a desfrutar da comunhão, da intimidade com Deus. Também Filipenses 1:23 fala, desfrute da companhia de Jesus. O texto diz: sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Ou seja, estar, digamos assim, aí a gente poderia dizer, diante de Jesus mesmo, é claro que é muito melhor do que estar aqui. Quero concluir, irmãos, dizendo, ainda que haja dor, quando um ente querido nosso morre, nós somos consolados pela Bíblia, principalmente se esse ente querido nosso é um crente em Jesus. Nós somos consolados porque a palavra de Deus, a Bíblia, nos dá essas palavras de consolo, desfrutar da companhia de Jesus, de morar com Deus, de descanso das fadigas.
Por isso que ela nos dá esse descanso, ou nos dá essa paz, porque nós sabemos do nosso destino. Ainda que haja algum mistério relacionado à morte, porque nem tudo nós podemos dizer que sabemos, há muitas perguntas que ainda a Bíblia não nos dá em relação à questão da morte, apesar de o que a Bíblia fala é absolutamente palavra de consolo para nós e de conforto para nós, e é absolutamente suficiente para vivermos uma vida alegre, mas sim, ainda muitas coisas que só saberemos ou depois que partirmos, que aí a gente já vai estar direto com Jesus, e aí pronto, beleza, né? A gente conversa, ou na sua volta, se Jesus voltar, seremos todos, teremos os nossos corpos transformados, né? E nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Então, ainda que a gente não tenha todas as respostas relacionadas a esse mistério, sabemos que seremos totalmente esclarecidos lá. O fato incontestável é que a Bíblia nos assegura de que o crente, ao morrer, ele está imediatamente na presença de Cristo. Ele disse isso para aquele homem que se arrependeu ali, poucos instantes antes da morte: hoje mesmo você estará comigo. Jesus é o nosso consolo, meus irmãos. Jesus é a nossa segurança. Em Jesus não há morte, porque Jesus é vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa consolar os nossos corações. Oremos.